Itararé Esportes. Apoio Casa Esporte. Sua emoção começa aqui. Campinense estreia com o pé direito no estadual ao vencer o CSP no estádio Amigão. Já no estádio Presidente Vargas, 13 não joga bem e só empata com o Santa Cruz de Santa Rita. Botafogo não tem maiores dificuldades e bate o Miramar no Almeidão. E ainda, Lucena cai diante do Alto Esporte, que agora é o líder do estadual. Souza só empata contra o Atlético de Cajazeiras e deixa escapar liderança isolada. Polícia Militar apreende explosivos no sertão do estado em meio a grupo de torcedores. Informação com opinião, esse é o Itararé Esportes. Olá pessoal, boa noite. A rodada foi completa no final de semana pelo Campeonato Paraibano, ou pelo menos as 10 equipes entraram em campo em rodadas aí distintas, nos 5 jogos. Nós vamos começar falando sobre o líder Alto Esporte, isso mesmo, Macaco Altino, que passou pelo Lucena em João Pessoa. A gente tem as imagens dos gols para trazer aí dessa partida. Primeiro marcado pelo Eli, um belo gol de falta, bola parada fazendo a diferença. As imagens da TV Alto, a TV do Alto Esporte, no site oficial do clube. A gente vê no YouTube também algumas imagens sobre o Alto Esporte. Olha aí que belo gol marcado pelo Eli. Bola parada hoje é um diferencial muito grande no mundo do futebol. O Eli fez 1-0 e no segundo tempo tivemos ainda o gol do Rafael. Tá aí, ó, uma bela jogada pelo meio e o Rafael fazendo o segundo gol do Alto Esporte, 2-0 para cima do Lucena, que até estreou bem na competição, mas nas últimas rodadas não tem se dado bem. Mais uma vez é o gol do Rafael, 2-0, Alto Esporte diante do Lucena no Almeidão. Já no sertão do estado, Souza deixou escapar a possibilidade de liderar sozinho o Campeonato Paraibano e o Michel Bruno é quem traz as informações sobre o Dinossauro. Boa noite, Michel. Boa noite, Gustavo Rovares, boa noite a todos. É isso mesmo, o Souza, que vinha fazendo aí, está fazendo ainda uma boa campanha nesse início de Campeonato Paraibano, teve uma grande oportunidade de chegar na ponta da tabela, mas encontrou um Atlético de Cajazeiras que ainda busca os primeiros 3 pontos na competição. O Trovão vinha de um empate em casa contra o Alto Esporte e ainda não foi nessa oportunidade que as duas equipes conseguiram os seus objetivos. Nós temos, inclusive, também imagens da partida que aconteceu lá no estádio Marizão. Vou soltar aí para o pessoal acompanhar. Então tá aí. O Atlético fez o primeiro gol logo aos 4 minutos. Um gol do Almir Sergipano. Teve 2 oportunidades. Na primeira, ele acertou a trave do goleiro Ricardo, a trave esquerda do goleiro Ricardo. E aí, com oportunismo, aproveitou o rebote, um vacilo também de marcação ali da defesa do Souza. Então, Almir Potiguar deu esperança ao Atlético de Cajazeiras logo aos 4 minutos de jogo, de que poderia sair com a vitória. Mas o Souza jogando no estádio Marizão, a gente sabe que é muito forte, aí imagens lá do lance que terminou culminando com o gol do Souza, o cinegrafista ali se atrapalhou um pouquinho, gramado lá do estádio Marizão também deixando um pouco a desejar, mas a gente sabe que o Souza jogando lá no Sertão é uma situação bastante complicada. O Atlético também joga no Sertão, esse é o clássico sertanejo do Campeonato Paraibano, já como a gente sabe as equipes de Patos estão de fora. E aí terminou a partida empatada em 1-1. Novamente aí algumas imagens do lance, o gol do Algodão, que foi aos 22 minutos do segundo tempo. Então o gol do Almir Sergipano para o Atlético de Cajazeiras, um gol do Algodão, deixando tudo igual lá no estádio Marizão. 1-1 o placar da partida. O Atlético de Cajazeiras segue sem vencer. Uma derrota e 2 empates, perdeu para o Lucena, empatou com o Alto Esporte e agora empatou com o Souza. Souza vem fazendo melhor campanha, está um pouco mais próximo da ponta da tabela, Rovares. Pois é, se o Souza tivesse vencido hoje seria líder isolado, mas um fato que não é isolado, isso vem acontecendo aí não só aqui na Paraíba, no Rio de Janeiro a gente viu no final de semana a torcida do Flamengo, invadindo até vestiário, agredindo o goleiro do Macaé. Essa questão de torcida organizada teve problema também, Michel, lá no sertão do estado, não é isso? Pois é, Rovares, a Polícia Militar lá no Sertão teve um certo problema. A gente sabe que existe uma rivalidade muito grande entre Souza e Atlético de Cajazeiras, entre Souza e Cajazeiras, lá mais ou menos como Campina Grande
e João Pessoa. Então a Polícia Militar teve trabalho para conter o comportamento de alguns torcedores, inclusive alguns deles foram apreendidos. Ontem nós tivemos o jogo do Atlético de Cajazeiras e o Souza, Esporte Clube aqui da cidade de Souza. Era um jogo de torcida única, mas pela proximidade com a cidade de Cajazeiras, acreditamos que a torcida organizada se manifestou, descumpriu a determinação da federação e ainda trouxe alguns ônibus de torcedores aqui para a cidade de Souza. O capitão Isaú estava à frente do trabalho de ontem, certo? Por questões de bom senso, para facilitar o trabalho da Polícia Militar, ainda colocou a torcida do Sul Atlético numa parte que estava fora do contexto do campo e foi colocada numa parte isolada, mas essa torcida ficou sem o acesso a banheiros e a bares, então ficaram ilhados, assistiram o jogo, certo? Uma questão de bom senso, para que nós não tivéssemos nenhum trabalho a mais, certo? E mesmo para nossa surpresa, a torcida do Atlético talvez tenha se portado ainda melhor que a torcida do Souza, pois a da torcida do Souza nós fizemos uma apreensão de rojões, de bombas, de artefatos explosivos e ainda foram detidas 5 pessoas, dentre elas 2 menores. Bem, esse pessoal foi encaminhado para a delegacia e o procedimento será averiguado pelo delegado plantonista. Então tá aí, Rovares, acho que a Polícia Militar, em parceria com o Ministério Público, vai ter bastante trabalho para fazer cumprir as determinações do Ministério Público em reuniões que aconteceram na capital, aqui em Campina Grande, no Sertão, principalmente no que diz respeito à proibição das torcidas que não fizeram o cadastro a tempo entrarem no estádio. Já temos a informação de que algumas delas que não conseguiram fazer esse cadastro estiveram aí em partidas de futebol. Então aconteceu esse problema lá no Sertão e vamos esperar que a polícia faça um trabalho um pouco mais ostensivo para evitar problemas desse tipo nas próximas partidas. Tá ok, Michel, muito obrigado. Situação complicada, né? Porque não se, digamos, o problema não está apenas nos grandes centros, né? Não está mais só em São Paulo, não está no Rio, já está em Campina Grande há um bom tempo, né? Está no Sertão também, não é de hoje, né? Mas chegando ao ponto aí, né, de determinações não serem cumpridas, e aí o Estatuto do Torcedor também não é cumprido de forma alguma, né? Quando se abre, e aí só se pensa no financeiro, né, por parte da diretoria do Souza, espaço para que o torcedor do Atlético, que não deveria estar lá, né, mas porque estava lá fora, não necessariamente tinha que entrar no estádio, né, era para ter mandado de volta, né, ou ter deixado lá também, né, que tem essa questão do ir e vir, né, ninguém vai impedir que isso aconteça. Agora, né, colocar no estádio, né, cobrar ingresso e não dar a condição mínima de banheiro, né, de bar, que isso aí é o Estatuto do Torcedor, ele prevê isso aí, né, punição para quem realiza esse tipo de situação. E descumprir ainda o que foi acordado, fica difícil a gente levar a sério esse futebol. E aí a Polícia Militar, ela, na grande maioria das vezes, ainda faz o seu trabalho correto. Só que quando chega na hora da decisão, né, da canetada, né, de prender esse tipo de gente, não acontece nada. Então o problema está mais em cima, leis existem, mas não são cumpridas e o futebol continua aí, né, nesse mundo aí de faz de conta, né, uma terra de ninguém, né, onde todo mundo manda e ninguém é punido. E ontem, após os jogos de 13 e Campinense, né, aqui em Campina Grande, torcidas rivais, para variar, se enfrentaram no terminal de integração e a gente já falava sobre isso, o problema não está no estádio, está fora e no local onde eles se encontram, né? De acordo com a testemunha, a polícia acabou atingindo inocentes que estavam em um dos ônibus aí com spray de pimenta. Ainda de acordo com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, o Major Gilberto, o policiamento aos domingos no terminal de integração é garantido em dias de jogos, mas está sendo providenciado para que seja aos domingos normais também. Ele disse ainda que não teve conhecimento desse caso do spray de pimenta, mas orienta as vítimas a comparecerem ao batalhão da Polícia Militar para aí realizarem denúncias pessoalmente, né? E parece que ninguém sabia que isso ia acontecer justamente no terminal de integração. Isso aí já era previsível, né? Mas acontece e praticamente pouco se faz, né? Então, o problema não está no estádio, né? Está se tirando o torcedor de bem do estádio para que ele seja preenchido só por marginais, né? Que arrumam confusão não lá dentro, e sim em meio à população que, na maioria das vezes, nada tem a ver com futebol e se gostava um dia está deixando de gostar, né? E não se faz nada realmente de concreto, de exemplar,
né, para que o torcedor, o pai de família, né, a esposa, né, o garotinho, a meninada possa voltar ao estádio. Está se entrando num buraco que parece sem fundo, infelizmente, esse futebol brasileiro, não é só aqui na Paraíba. Pessoal, vamos dar uma pausa agora. Já já a gente traz notícias boas, né? Bola rolando, mas como a gente já viu aí Souza, já viu Auto Esporte, vamos ver 13 campinenses como estrearam na competição. Até já. Olha, pessoal, a Raposa estreou bem, com o pé direito no Estadual 2015, ano especial para o rubro-negro, ano de aniversário centenário do clube. Muitas chances de gols foram criadas, digamos que poucas foram até aproveitadas diante do número de chances, mas o suficiente para que o campinense estreasse com os 3 pontos na competição. Passados os amistosos da pré-temporada, o campinense entrou em campo ontem diante do CSP em ritmo de campeonato paraibano. Mas foram os visitantes que atacaram primeiro com o camisa 8 Enesino, batendo de fora da área. Em menos de 1 minuto, o campinense deu a resposta, com o Reginaldo Júnior, chutando para fora. Depois foi a vez de Rodrigão desviar de cabeça a bola vinda do escanteio. Só que ninguém aproveitou para balançar as redes. Aos poucos, a Raposa ia aumentando o ritmo de jogo. Mas o time acabou perdendo o atacante Reginaldo Júnior, que deixou o campo com desconforto muscular. William foi o escolhido para entrar no jogo. E foi justamente ele que por pouco não abriu o placar. Mesmo atrapalhado pela defesa do CSP, William conseguiu o chute e o Wallace fez a defesa. Mas a zaga do CSP não segurou o meia Sandrinho, que só parou quando foi derrubado por Ítalo. Pênalti bem marcado por Roberto Lima. O atacante Felipe Alves bateu forte no alto, sem chances para o goleiro Wallace. 1-0. O segundo não demorou a sair. Sandrinho achou Paulinho dentro da área, que teve a tranquilidade de se livrar da marcação e bater bonito, fazendo 2-0 aos 32 minutos. O terceiro até saiu com o Sandrinho, mas o bandeirinha Alberto Santos se equivocou e deu impedimento no lance. Note que o jogador rubro-negro tinha condições de jogo, mas o gol foi anulado. No segundo tempo, o ritmo raposeiro diminuiu. As chances de aumentar o placar eram poucas e não aproveitadas. Com isso, foi o CSP que aproveitou e diminuiu com Henrique, cabeceando entre a defesa do campinense. 2-1. Eu vi a bola dando o meu zagueiro fazendo um movimento para lançar a bola, ele ficou indeciso e eu fui se antecipei. Ele ficou, né, dizendo minha, aí eu esperei o momento certo para eu se antecipar ele. O Tigre se animou e por pouco não empatou o jogo em Campina Grande. O quase do CSP não foi suficiente. Melhor para a Raposa, que estreou com vitória no estadual e quebrou a sequência de 2 vitórias do Tigre Pessoense. Graças a Deus eu tive a oportunidade de infiltrar ali na zaga do adversário, tirar o defensor e fazer um bonito gol assim, vocês estão dizendo, né? Graças a Deus consegui fazer isso. Esperava uma melhor sorte hoje do CSP contra o Campinense? Sim, esperava, mas o melhor que a gente deu foi esse, então a gente só tem que agradecer. Pois é, né? O goleiro do Campinense não fez praticamente nenhuma defesa, né? Como a gente viu na matéria, e saiu muito mal na bola. Não deu para entender o que queria fazer ali, se queria sair de cabeça, se contava com o erro do jogador do CSP, bem. Mas um resultado importante e comentado, lógico, pelo Francisco Diá, e o treinador do CSP também falou sobre essa derrota jogando em Campina Grande. A gente sabe que jogar contra o Campinense aqui no Amigão ia ser um jogo difícil, né? A gente tomou 2 gols ali que não podia ter tomado, né? 2 falhas, então no segundo tempo deu para dar uma corrigida. Mas a gente sabe, com os pés no chão, que a gente sabe que tem que melhorar muito. E com relação ao jogo, um jogo difícil. Jogar contra o Campinense aqui é um jogo sempre difícil, sempre vai ser difícil, uma equipe grande. E a equipe do CSP se comportou bem no segundo tempo, poderia
ter exigido mais, né, ter feito até o segundo gol, mas a equipe do Campinense tem que dar os méritos também que mereceu o resultado. Agora não dá tempo de estar lamentando. Quarta-feira tem outro jogo difícil dentro da equipe do Miramar, então esperamos trabalhar aí e só é o começo da campeonato. Então esperamos aí poder fazer um grande jogo com a equipe do Miramar. A gente sabe que o Campinense fez bons amistosos, bons jogos amistosos, bom teste, né? Então, que nem a gente fez, a gente sabe que da qualidade do Campinense, sabe que tem um bom treinador, então a gente tem que ressaltar isso tudo. O Campinense hoje mereceu o resultado, a equipe da gente tem que melhorar, que a gente sabe também, mas a gente sabe que poderia ter feito um jogo melhor. Então esperamos aí, que nem eu falei, não dá tempo para lamentar. Time bem treinado, que tem uma boa posse de bola, né? Fez uma pré-temporada sensacional, não é à toa que estava em primeiro lugar, valorizou bastante a nossa vitória. Tivemos um volume de jogo muito bom no primeiro tempo, jogando pelos lados do campo em alta velocidade, com movimentação de alas por dentro e por fora, e tivemos várias oportunidades de marcar. Saímos com um placar de 2-0, talvez as contusões atrapalharam um pouco na segunda fase, fizemos algumas substituições, mas a equipe não teve a mesma volúpia da primeira fase, mas continuamos a criar chance de gols. Talvez, se as bolas que tivessem entrado, teria sido um placar maior. Mas a equipe do CSB é uma grande equipe, bem treinada, pelo um treinador jovem que está fazendo um excelente trabalho, não é à toa que é líder. Ô Diá, de certa forma você ficou na bronca ali com o seu goleiro, para você foi um lance ali infantil, infeliz? Não, eu acho que foi talvez uma falta de comunicação, a gente fica um pouco chateado na hora do jogo, né? O goleiro, às vezes ele vinha bem na partida, mas quando falha, mas isso é normal, vamos trabalhar, vamos treinar. Não só ali, também a gente teve várias oportunidades de marcar. Se a gente tem uma frieza, uma tranquilidade maior, a gente não desperdiçava tantos gols, a gente ia sair com um placar mais elástico. Pois é, mas o que é importante, né, é criar situações, né? Porque no futebol hoje é uma situação complicada. Muitos jogos a gente vê que são decididos numa bola parada, né? Às vezes em um erro da zaga, em que um bom posicionamento, né, de um jogador decide, ou seja, uma jogada individual, muitas vezes. E o Campinense criou várias oportunidades. A gente viu na matéria, então o Diá, lógico, ele está naquela, né, de quando vence, cobrar, né, e às vezes quando perde um jogo, elogiar. Esse é o papel de um líder, né? Então o Campinense criando muitas situações, por pouco, né, não saiu ali com 3-4-1 para cima do CSP. E lógico, né, voltando aí 13 Campinense a participarem de competições importantes, a gente sempre traz o destaque do jogo que você vai conferir agora, de Campinense 2, CSP 1. Um certo camisa 10 rubro-negro teve participação decisiva nos 3 primeiros pontos do Campinense no Paraibano. A Raposa fez um ótimo primeiro tempo e praticamente definiu a partida nos 45 minutos iniciais. Veja por quê. O meia Sandrinho começou a desequilibrar quando fez fila na defesa do CSP e só foi parado sendo derrubado. Foi aí que surgiu o primeiro gol do jogo de pênalti. Pouco tempo depois, Sandrinho deu um passe 5 estrelas para Paulinho, que não teve muito trabalho para ampliar. E olha que Sandrinho até marcou dele, mas o bandeirinha deu impedimento no lance, de forma errada, não validando o gol, que fecharia a atuação com chave de ouro. O impedimento no jogo ali, na hora, eu não sei, mas depois eu saí do jogo e perguntei para os meninos do banco se estava impedido, eles falaram que não estava, que o juiz não tinha dado impedimento, e depois que ele viu que ocorreu o gol, que ele foi marcar, mas importante a gente saiu com a vitória aí. No segundo tempo, o jogador acabou saindo machucado, mas sem dúvidas foi o nome da vitória contra o CSP. Sandrinho foi escolhido o destaque do jogo. Dificilmente o time vai mal e o Sandrinho sendo elogiado aí pela torcida, né, pela imprensa, inclusive sendo comparado em alguns momentos com o estilo de jogo do Bismarck, né? Então cai bem, né? Porque o Bismarck, quando jogou no Campinense, se tornou ídolo da torcida. Se o Sandrinho jogar a bola do Bismarck, com certeza o Campinense vai longe. O Campinense, como eu disse, chegando muito bem, criando muitas oportunidades, transformando 2 delas em gols. O CSP é aquela mesma situação, né? Jogadores ali da base, conhecidos,
como falava muito, né, o Francisco Diá durante a semana passada, um time já entrosado, um time que joga no erro do adversário, na velocidade, mas que não foi páreo, né, embora viesse embalado aí, com vitórias na competição, inclusive vencendo o Souza lá em João Pessoa, né, aqui em Campina Grande a situação foi diferente. Fazer o papel de casa, o dever de casa, é obrigação. Coisa que o 13 não fez, e os detalhes a gente vai conferir no próximo bloco, trazendo os principais lances do empate contra o Santa Cruz, as análises dos jogadores, também treinadores, destaque do jogo e, claro, outros resultados da competição. Até já. Como a gente viu há pouco, o Alto Esporte fez o dever de casa, assim como o Campinense, o Botafogo também fez, e o Souza empatou jogando nos seus domínios, assim como o 13. O Galo encarou o Santa Cruz de Santa Rita, não jogou bem, longe disso, e iniciou o estadual perdendo 2 pontos dentro do PV. No vestiário alvinegro, antes da bola rolar, o clima era esse. Como é comum no esporte, a oração faz parte da rotina dos jogadores do futebol minutos antes do time entrar em campo. Preces feitas, quem sabe, buscando na fé uma superação diante de atuações nada convincentes vistas durante a pré-temporada. E as dificuldades apresentadas pelo grupo alvinegro nas partidas preparatórias pareciam ter ficado para trás, pelo menos no início do jogo. Pênalti corretamente marcado sobre Marcelo Maciel, que Fabrício Ceará não aproveitou. Melhor para a Panda. O jogador sempre gosta de fazer gol. Minha característica não é muito fazer gol e graças a Deus fui feliz ali. Mas sem dúvida nenhuma eu trocaria esse gol por uma vitória. E quando tudo dava a entender que os pedidos galistas seriam atendidos, eis que as orações tricolores também fazem efeito, através do veloz Alisson Cabeludo. Primeiramente, agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar jogando aí, por tudo que passei. Eu agradecer a diretoria do Santa Cruz aí por ter confiado no meu trabalho. E é uma emoção muito grande de estar fazendo gol contra time grande aí. E o placar, a partir desse gol, não seria mais modificado. Faltava claramente criatividade ao time alvinegro. E isso implicava em dar espaços ao adversário, que mesmo vendo o 13 tentar o ataque, conseguia se defender de forma compacta. E contava com a incapacidade do alvinegro em se impor mesmo jogando nos seus domínios. Assim sendo, a ordem era atacar de todas as formas, inclusive contando com até 4 atacantes em boa parte da segunda etapa. E como o tempo não parava, não tomar gols era uma regra tão importante quanto voltar a balançar as redes tricolores. Fato esse que aconteceu nesse lance duvidoso, onde foi marcado o impedimento. A bola até chegava ao sistema ofensivo, dando a entender que os 13 anos deixariam o campo com os 3 pontos. Só que essa impressão se basearia muito mais na vontade do torcedor do que na qualidade mostrada pela equipe. E se o gol não veio de jeito algum, o fato das redes não terem sido balançadas pelo menos mais uma vez acabou simbolizando um empate, realmente com cara de empate, do qual a oração do Santa Cruz, somada à proposta de jogo tricolor, acabou sendo mais eficaz. A gente buscou a vitória do início ao fim do jogo, mas infelizmente ela não veio. A gente sabe que futebol é isso, futebol não adianta você falar e não fazer dentro do campo. A gente sabe que as equipes que vão vir jogar contra o 13 aqui no PV, as equipes vão vir fechadinha, né? Então a gente tem que ter muita paciência, muita cautela. O torcedor também tem que ter paciência, né? Não adianta só
Queria que com 10, 15 minutos de jogo a gente ter 2, 3 a 0. A gente sabe que futebol não é assim. Principalmente com as equipes consideráveis pequenas, né? Vão vir assim. Fato foi hoje o que aconteceu. Eles vieram com o propósito de buscar o contra-ataque e eles estavam jogando no nosso erro. Inclusive no nosso erro eles buscaram, conseguiram fazer o gol do empate, tiveram até a oportunidade de virar o jogo, né? Acho que o professor conversou muito com a gente essa semana aí, né? Sabemos que o 3 é time grande, mas para a gente chegar a jogar no time grande tem que jogar com garra, determinação e tranquilidade. Pois é, esse aí, né, o Alisson Cacheado, né, ele brincava ali no final, dizendo, não, pode chamar de cabeludo. Eu disse, não, mas cabeludo podem confundir você com um personagem da política. Ele disse, não, Cacheado, cabeludo, tá valendo. Ele tem feito gols, né, e um jogador rápido, né, de destaque nesse time aí do Santa Cruz. Vamos ouvir então agora o Mirandinha, ex-jogador, né, interessante vê-lo aqui como treinador no futebol paraibano, vem a somar, né, digamos, no produto futebol paraibano, que é um cara com bagagem como jogador, está iniciando aí sua carreira de treinador, primeira vez aqui na Paraíba, e do outro lado, o Everton Goiano, falando sobre esse empate com gosto de derrota lá no PV. Eu sabia que o jogo ia ser difícil, eu sabia que a gente ia jogar com uma grande equipe, uma grande bem treinada, uma equipe bem treinada, mas a dificuldade foi que meu time nunca jogou com 3 volantes, sempre joga 4-4-2 com os 2 meias. Foi difícil para eles se adaptarem, mas depois que pegaram o ritmo ali, melhorou 100%. Essa questão dessa entrada dos 3 maiores, se esperava que viessem atropelando, está uma prova de que o campeonato vai ser desse nível que a gente viu hoje, né? Digamos, os pequenos também podendo surpreender, entre aspas, os pequenos. Exatamente, não existe time pequeno, existe meio dico dentro de campo que entra dizendo que é grande ou pequeno. Grande está dentro da nossa cabeça. O meu time é um time grande, meu time é time de guerreiro e eu tenho certeza que vai dar trabalho nesse campeonato difícil, muito difícil, eu sabia disso. E a gente está preparado para, entre trancos e barrancos, fazer um bom campeonato. Como é que você está conseguindo blindar a equipe desses problemas extracampo? Não poder jogar em Santa Rita e essa questão agora do apoio ou não da prefeitura? Eu tive uns bons professores, né? Vanderlei Luxemburgo é meio psicólogo. Eu também tenho que ser meio psicólogo. É muito pai de família, né? Precisando das coisas, mas a gente tem que deixar os problemas fora de campo e entrar com o foco só nas partidas. O time me agradou muito os primeiros 15 minutos, agradou muito mesmo, jogando com velocidade, saindo no ritmo forte, buscando jogada pelos flancos e depois conseguimos fazer o gol e a equipe baixou o ritmo, né? Baixou o ritmo, caiu de produção. Os 2 volantes da equipe adversária começou a jogar, começou a armar a equipe deles e a gente foi dando espaço no qual a equipe acabou caindo muito de produção. No segundo tempo fizemos algumas mudanças, né? Lógico que a gente foi bem ofensivo, praticamente terminamos o jogo com 5 atacantes, mas a gente viu também que a equipe deles acabaram dando uma cansada, por isso que a gente fez essas mudanças e taticamente a equipe não me agradou ainda não. Eu acho que não é comunicação, é posicionamento mesmo, porque a gente começou certo. Aí sem a bola, a gente pediu tanto o Técio como o Alaf, o Técio não, desculpa, o Zotti como o Alaf, para eles abrirem, mas com a posse de bola. E sem a posse de bola, eles fecharem. Então não estavam fechando, os 2 volantes começou a armar o jogo da equipe deles, né? Começaram a ter espaço para jogar e acabou sobrecarregando nossos 2 volantes. Então aquela dificuldade que a gente está tendo, eu tenho que acertar o posicionamento do Alaf. A dificuldade minha na armação hoje está sendo nesse número 8, né? Então eu tenho que posicionar o Alaf, ele acabou fazendo o que eu pedi nos treinamentos, mas estava jogando um pouco enfiado no jogo. Então a gente tem que acertar, corrigir esse posicionamento do Alaf, né? Tanto dele como o Zotti, para não deixar os 2 volantes jogarem, porque vai sobrecarregar muito os nossos 2 volantes de contenção. Pois é, né? E destacar nesse jogo aí a má atuação na armação de jogo do 13, né? A torcida reclamando muito, com razão, né? Porque não tinha referência, né? O Zotti não tem rendido o que se espera, o Alaf um pouco perdido na maioria do tempo do jogo, né? E o Técio ainda entra e não resolve esse problema. Tem qualidade, tem, né? Mas às vezes quando o time realmente não tem esse entrosamento ideal, é um início de trabalho, né? As coisas não vêm bem do ano anterior, fica complicado, né? Para pegar no tranco. E está faltando um jogador que cadencie o jogo, jogador que bote a bola no chão, vire, né, a jogada, meta aquela última bola ali, penúltima bola
para o atacante. E a prova disso é que o Fabrício Ceará praticamente não tocou na bola, né? O Maciel também pouco teve a bola nos seus pés com qualidade. Então, para o 13 jogar no PV, com as características do time que tem apresentado até então, vai precisar desse jogador diferenciado. Se vai ser o Celeste, não acho que seja necessariamente, né, o jogador com essas características. Ajuda muito na qualidade ali no meio-campo, mas não seria esse o jogador, né? Um jogador tipo o Rafael Chorão, que passou por aí, jogador mais, né, que sabe onde o jogador está, né, olhando para o chão, mete a bola, né? Então, é hoje um desafio do 13 ter esse atleta, por enquanto não tem apresentado. Bem, pessoal, assim como no jogo do Amigão, que destacamos há pouco, o meio atacante Sandrinho do Campinense, houve sim também um destaque no jogo no estádio Presidente Vargas. O fato dele ter jogado no principal rival do Galo não foi um empecilho para que o lateral esquerdo Panda vestisse a camisa alvinegra. Experiente, camisa 6 galista teve trabalho neste domingo. Trabalhando não apenas no sistema defensivo, Panda precisou ser uma ferramenta principalmente na função de ligação entre a zaga e o ataque galistas. Quando não dá na técnica, a gente vai na raça, então não vai ser obrigado o próprio Zotti, Aleph, Tess, que a gente vai jogando, Magno, Edmar, o próprio Juninho Gaúcho, não vão ser eles que vão ter a obrigação de armar o jogo. O grupo em si tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, quando não dá na técnica, vai na raça, vai na vontade. Eu acho que, enquanto a isso, a obrigação de todos é defender, a obrigação de todos é de atacar. E em uma tarde nada inspirada do 13, o lateral esquerdo acabou sendo um dos poucos jogadores do Galo elogiados pelos torcedores e membros da imprensa. Pela força de vontade, claro, pelo gol marcado ainda no primeiro tempo, Panda foi sim o destaque do jogo. A gente vai procurar descansar bastante agora, guardar nossas energias para que na quarta-feira a gente possamos ser felizes, né? Desde já convidar o torcedor que venha nos prestigiar mais, nos apoiar mais ainda, que os resultados vão surgir. A gente espera que possa surgir desde quarta-feira com vitória. Pois é, né? E nesse jogo o lance ali do impedimento também sendo reclamado pelos jogadores, mas infelizmente a imagem não é tão clara quanto a posição do jogador do 13. Mas, né, já aconteceu um problema no jogo campinense, esse também aí reclamado. Vamos ver como é que o senhor Zé Renato, que hoje está à frente da arbitragem paraibana, vai lidar com essas situações. E nessa rodada, né, que a gente viu, 5 árbitros estiveram apitando, né, os principais, os 5 de João Pessoa, e é uma situação que a gente vai ter que se acostumar pelo que a gente está vendo, né, árbitros surgindo só na capital. Infelizmente aqui os que surgem não recebem o devido apoio, né, e o momento, né, de mostrarem que tem talento também, que tem competência. Pessoal, vamos dar uma olhada então no geral aí desses jogos do final de semana. O Botafogo venceu por 2-0 o Miramar, jogo da primeira rodada lá no Almeidão em João Pessoa. O jogo foi às 6 horas da noite e até teve problemas com a Sport Interativo querendo transmitir, não transmitiu esse jogo. Jogo da 7ª rodada, o Auto Sport venceu o Lucena por 2-0. Jogo da primeira rodada, tá ficando meio tonto em casa, tenha calma, 13, 1-1 com o Santa Cruz. Também pela primeira rodada, Campinense 2-1 diante do CSP. E aí, Souza e Atlético de Cajazeiras 1-1 pela 6ª rodada. E aí a gente tem essa classificação. Ao lado você vê, né, cada time realizou um número de jogos até agora. O Auto Sport tem 4 jogos, tem 7 pontos, assim como Santa Cruz e Souza. Logo abaixo vem o CSP com 3 jogos e 6 pontos. O Botafogo foi a 3 pontos com o Campinense, cada um com apenas um jogo. O Lucena tem apenas 3 pontos em 3 jogos, estreou bem, vem mal agora na competição. O Atlético de Cajazeiras apenas 1 ponto. Não, desculpem, 2 pontos tem o Lucena, né? Só pra gente não... Né? O Atlético tem 1 ponto. O 13 tem 1 ponto, né? O Miramar não tem nenhum ponto, né? Porque ficou um pouco meio perdido aqui, mas o Miramar ainda não pontuou. O 13 tem 1 ponto. O Atlético ainda não conseguiu a sua vitória. O Campinense, assim como o Lucena e o Botafogo, tem 3 pontos cada para a gente entender melhor. E como eu disse, a TV Sport Interativo tentou transmitir o jogo do Botafogo. Houve uma grande confusão lá em João Pessoa, acabou não acontecendo. Isso aí já era previsível, né? Porque nada foi conversado. Daí um contrato assinado aí bem estranho no ano passado, né? Praticamente escravidão
né, das equipes de 10 anos, né, com baixo valor de investimentos, né? Então, seria muito importante termos, sim, o Campeonato Paraibano transmitido, mas da forma como está, acho difícil, né? E a gente vai ter realmente aí problemas pela frente, com certeza, envolvendo equipes e a TV Esporte Interativo, que é uma TV inovadora, tem trazido muita coisa boa, mas a proposta aqui para o futebol paraibano eu acho que foi um pouco baixa. Para finalizar, o Botafogo anunciou a contratação do atacante Potita, que já vestiu a camisa do Campinense Clube e já passou pelo Bahia, futebol paranaense. E a qualquer momento, o Botafogo também pode anunciar a contratação do Túlio Souza, aquele mesmo jogador que já passou pelo Botafogo do Rio de Janeiro. Já estão dizendo que o tempo está acabado. Um abraço para o Thiago Ramos, árbitro aqui da Federação Paraibana de Futebol. Obrigado pela audiência e a gente volta amanhã com mais esporte para você aqui na telinha da TV Itararé. Tchau.